é o chá com Joe e da Vanessa, mas é o chá com Ana, né? E aí eu vou revisar. Ana, você prefere que eu conte primeiro a nossa história ou que eu faça revisão direto? Acho que você pode contar rapidinho a nossa história e aí podemos fazer uma revisão embriológica, né? Tá, beleza. Então, eu já conheci o trabalho da Ana, mas eu estava em São Paulo e fui fazer uma aula com ela sobre o Fascia Connector. Disso havia uma exposição na Pinacoteca e a gente acabou tirando foto dos mesmos ângulos e falando das mesmas coisas. É E aí a Ana verdade. gentilmente, né, me chamou para fazer uma live e deixou livre a escolha do tema. Eu já logo pensei, fáscia e acolhimento. E aí eu estava refletindo agora à tarde, falei, as nossas lives nunca são temas normais, É verdade, viu? Olha que né? para essa live eu estudei, viu? Eu também. Foi bom, foi Porque super bom. Porque foi tão legal na hora, assim, quando a gente conversou novamente. E aí eu falei, caramba, a gente está fazendo revisão de fáscia da cervical, depois a gente falou de fáscia bucofaríngea. Só que a fáscia bucofaríngea tem uma completa relação com o coração. E eu ainda não tinha falado disso. E a Exatamente. história que eu mais gosto é quando você põe a mão no seu coração, assim, e conta por que que a gente sente com ele. Eu falei, pô, é esse o tema. Fáscia e coração, coração e fáscia, fáscia e pericárdio, o que quiser chamar. Mas voltada para sentimento, que é o que eu tenho estudado um pouco mais agora. E eu acho que tanto o Move Your Glue quanto o Fáscia e Movimento, eles agregam muito isso, de acolher e trazer uma vivência que seja eficaz quando você voltar para o seu consultório, né? Para a sua Exatamente. prática clínica. Uma Então, experiência obrigada. prática, né, tá? Então, obrigada por Aliás, ter a topado. Thaís, a Thaís vai participar presencialmente do Move Or Glue dia 18, hein, pessoal? O tema dela é embriologia e face. Hum, tá bonito, viu? Estou terminando de ajeitar umas arestas ali, mas tá muito legal. Não é porque é meu, não, mas tá bonito. Oi, Gente, Laura! oi, Laurinha! Tem um monte de gente Gente, reconhecido, Laura, tem. Jane, a Bia. A gente tem umas amigas boas, né? O pessoal dá moral. É Minha mãe também tá verdade. na live. Beijo pra ela que eu sempre mando beijo. Ó, A a Erika Érica, falando oi, que vai. Érica. Tava assistindo a live da Érica. Muito legal. Então vamos lá pra revisão, Legal. gente. Não fica aqui só trocando farpa e. Trocando farpa, trocando elogio. Ah, louca! Nossa, meu Deus do céu. Sabe o que que é? Eu tava terminando meu plano bíblico antes de entrar. E olha que Entendi. engraçado, o versículo de hoje é: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha! Caramba, né? Falei, Bem hoje. bem hoje, né? E trocando farpa é uma pinóia. A gente troca sempre muito amor. Então, para quem perdeu as lives do Tá na Fáscia anteriores, a gente começou falando de fáscia da cervical, da importância da linha dos olhos e como a cabeça detém todo o nosso sistema de movimento. Afinal de contas, é a linha do olhar que nos guia para um movimento eficaz dentro da nossa prática. Seja do Fascia Connector, seja no Pilates, ou seja no movimento livre, como o workshop Fascia em Movimento, tá? Dali, eu pedi para todo mundo desenhar um triângulo no seu pescoço e abrindo várias portinhas. A primeira portinha é o panículo adiposo. Ele parece um tecido de seda, um pouco mais fibroso, com um aspecto de papel manteiga, né? Ele dá uma sustentação, o próprio panículo adiposo, ele está diretamente ligado ao digástrico, né? E ao platisma, aliás, né? Que dá uma boa sustentação para a nossa cabeça. E ele equilibra, em contrapartida, a tensão que a nossa nuca precisa, né? Para poder nos manter em equilíbrio ao longo do dia. O que fazia, na época, cair por terra a síndrome do pescoço de texto só por conta do celular, né? A síndrome do pescoço de texto acabou virando um nocebo e o celular é uma das causas para, né, o desenvolvimento da síndrome. Beleza, pontuamos isso. Na segunda portinha, a gente já vai encontrar o platisma, diretamente ligado e já instalado na face superficial da cervical.
Uhum. Depois da outra portinha, a gente ia encontrar a fáscia já pré-traqueal, que tem uma correlação muito profunda com o ocioide. Vale lembrar que o ocioide não tem ligação articular com ossos. Ele é o único dos 206 ossos que se articula com músculo, com fáscia, né? E é ele que dá aquela sustentada da dor de garganta. Que é a hora que a gente pega e fala, poxa, fiquei nervoso. E a dor de garganta vem. É essa fáscia que densifica e acaba irritando a nossa glote, que é o típico engolir sapo, Sim. né? E por último, e não menos importante, aí as últimas duas lives foram a respeito da fáscia bucofaríngea. E aí, para todo mundo lembrar, e para ficar mais fácil da função dessa fáscia, eu trouxe uma frase, né, que serve muito como um ditado popular. A boca fala do que o coração está cheio. Porque a fáscia bucofaríngea, ela contorna músculos da bochecha, né, desce nesse caminho até o ECOM, né, esternocleidomastoideu dos dois lados, tem uma relação profunda com a camada média da fáscia e aí enraiza no pericárdio. Exatamente. E aí toda a dor, eu achei tão legal que um pouquinho antes de eu começar a live, quando eu rolei a timeline, veio o seu post de hoje, do coração partido. Ah, é. Hoje eu vou trazer uns dados novos para vocês, bem interessantes. E é aí que eu queria entrar, porque não é à toa que uma música fez muito sucesso há um tempo atrás, dizendo que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Então, vamos lá. Bom, para a gente falar sobre o coração partido, vamos só relembrar umas coisas da embriologia que a gente já falou em algumas lives, né? Então, quando o coração se forma, primeiro, antes de vir o coração, o formato do coração, a gente tem uma coisa que vem antes, que é o movimento do sangue nas veias. Até o Jaap van der Wal fala, movimento precede a forma. Então, primeiro a gente tem o sangue correndo nas artérias e veias, e depois forma-se o coração. Então, no 18º dia, já começa a bater o coração, né? Que é o primeiro ritmo do nosso corpo, né? E aí, essa história do coração partido é uma síndrome, gente, chamada de coração partido. Na verdade, foi descoberto pelo Japão, pelos japoneses. Tem um nome japonês que lembra o meu sobrenome. Olha só, Thaís. Síndrome Takotsubo. Takotsubo. Então, o que é essa síndrome? Eles verificaram que as pessoas que sofriam de algum tipo de desgosto amoroso apresentavam temporariamente uma alteração no formato do coração, né? E esse coração, ele adquiria um formato do tipo de um polvo. E lá no meu Instagram, o post que eu coloquei agora há pouco, eu coloquei uma imagem desse coração em formato de polvo. Mas o que isso importa para a gente? Que tipo de informação isso traz para a gente? Que as emoções, elas podem mudar o formato de uma estrutura, né? Isso ficou bem claro nessa síndrome de Takotsubo. Achei o máximo o nome. Você viu, Ana? Você já arrebenta corações na ciência. Então, olha só. Então, assim, a gente aprendeu, vamos só revisar, com o Jaap van der Wal, que o movimento dá formato a uma estrutura, né? E agora a gente começa a ver nas pesquisas que as emoções também dão formato para a estrutura. Então, é uma coisa bem legal para a gente raciocinar em cima, né? Ana, eu acho que o teu áudio tá reverberando só um pouquinho. Vê se não tá muito alto, porque o pessoal tá reclamando como se estivesse dando reforço. Diminuir. Dá para entender? Agora ficou melhor? Será? Melhorou, pessoal? Para mim melhorou aqui. Tá. Agora não estou mais ouvindo. Então, aí vamos seguir. Aí a Thaís falou da relação da fáscia bucofaríngea com a pericárdio
com mediastino, né? Então, assim, a fáscia cervical, ela é dividida em fáscia superficial, que daí tem o platisma, as glândulas, e a fáscia profunda. Essa fáscia profunda, como você bem falou, ela é dividida em três. E Isso. a camada intermediária é onde vai sair essa fáscia que vai unir aqui essa região, né? Bucofaríngea com mediastino e externo. Por isso que muitas vezes a gente já ouviu falar, né? Uma infecção na boca pode ir para o coração. Né? Isso. Na verdade, tem aquele espaço chamado de espaço perigoso, que é um espaço que fica entre a face intermediária e a profunda, e é ali que pode acontecer essas infecções. Mas o que eu queria falar para vocês é que eu vi isso na dissecação com Gil Hadley. E na dissecação foi interessante, porque quando eu cheguei lá, eu queria ver fáscia, miofáscia, né? Eu não estava muito interessada em ver vísceras. Mas quando ele começou a dissecar o coração, eu comecei a ficar mais interessada. E aí ele falou assim pra gente, eu vou mexer a cabeça e vocês vão segurar o coração e ver o que acontece. Então, ficou muito claro pra gente, quando a gente mexe a cabeça, o coração mexe também. Então, a relação com o occipital, com a cabeça e uma víscera, que no caso seria o coração. Então, são coisas que a gente tem que lembrar na hora da nossa prática, né? Porque essas relações que às vezes passam despercebidas, seja por falta de conhecimento ou não, são relações importantes. E até para o comando verbal, né, tá? Na hora que a gente fala, né? Leva o coração para cima, né? Então, assim, essas relações são importantes, né? Estão ouvindo melhor? Acho que sim. O pessoal ainda está reclamando. A Marisa tem reclamado bastante aqui. Marisa, saia da live e entra novamente. Veja se não pode ser da sua conexão, tá? Porque para mim aqui o teu áudio tá normal. Eu estava ouvindo antes essa coisa de voltar o som, mas agora tá normal. Eu abaixei até um pouco mais. Mas vamos tocar. Se continuar assim, avisa a gente, tá? Isso. Então, outra coisa que eu queria falar para vocês que é importante, a gente está falando agora da relação de uma estrutura com uma víscera, então, da cabeça com o coração. O bebê, quando vai mamar, ele, ao fazer o movimento de sucção do peito da mãe, ele mexe a cabeça, né? Então, fáscia bucofaríngea também está ligado com essa mobilidade aqui da cervical. Né? Então, acho que a gente pode falar que a fáscia bucofaríngea, ela vai ter uma ligação aqui no occipital e lá para baixo no mediastino e no coração. Né? Tem que ela tá antes da pré-vertebral, né? Exatamente. Então tem ela e já tem a pré-vertebral em seguida. Então, esse movimento... se a gente ficar brincando com o ióide aqui, da traqueia, na real, né? Você consegue sentir um arrastado. Né? Só que se você pressionar, que vem o fato do afogamento, você sente uma pressão maior na nuca. Então, elas têm completa relação. Exatamente. E aí, uma outra relação que eu queria falar para vocês que é importante. Quando a gente respira, né, o diafragma tem um movimento que a gente conhece muito bem, né? E ele, ao fazer esse movimento, ele vai reverberar, ele tem uma repercussão no rim. Então, o rim, ele mexe também quando a gente respira. E eu assisti uma palestra do Tom Myers que ele falou assim, eu nunca me esqueci. Quando você respira, o seu rim se movimenta. Ao longo de um dia, se a gente fosse mensurar isso, o rim andaria 5 quilômetros. Então, para a gente também ver que essa relação, né, do diafragma com o rim, né? E o que tem a ver, então, essa fáscia bucofaríngea que liga aqui com a cabeça, com o externo, com o mediastino? Uma coisa muito importante que a gente tem que se atentar nas práticas é a cabeça. Então, por exemplo, comando verbal, quando você quer que o movimento se inicie no crânio e do crânio vai sequencialmente para o sacro. Então, é importante a gente saber o que a gente quer no movimento, né? E pontuar, que muitas vezes a gente não pontuar para o aluno da onde você quer que esse movimento se inicie. E fica totalmente diferente se você faz um movimento que se inicia na cabeça ou no cóccix.
Então, mais uma coisa para a gente levar em consideração, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí tem uma resposta, acho que foi na segunda live, ou terceira live, e a gente fez um reforço ainda a respeito de pacientes que usam corticoide. Uhum. Principalmente se for corticoide inalatório. O nervo olfatório tem uma completa relação com o nervo ocular. E a linha que eles vão atingir, se eu não me engano, tá? 20, 21 e 37 da área cerebral. A polaridade dessas membranas precisam ficar muito ativadas durante um comando verbal numa aula de Pilates. Então a gente precisa definir exatamente isso, praticar a limpeza do movimento, né? O que me faz refletir o quanto o Joseph era inteligente. Porque observando apenas os animais, em trocentos exercícios, na Snake, por exemplo, né? Você leva a sua cabeça, seu tronco vem, mas se você não olhar e seu nariz der uma subidinha, a base da cervical já não trabalha da mesma forma. Uhum. Então isso é muito importante. E é tão legal a gente colocar isso, porque às vezes parece frescura. Quando você fala, olha, input verbal, comando verbal, lembra, né, da prática do segmento, onde tocar, onde não tocar, ou de que forma utilizar o comando verbal para um aluno iniciante masculino, né, completamente travado, aquele que chega, eu acho ótimo, quando chega no estúdio e fala, não sei o que eu vim fazer aqui, mas minha esposa me mandou. Acontece. Amo de paixão. E no pleno a gente está assim agora, 50-50, né? Mesma quantidade de homem e de mulher. Que legal. Homem possivelmente ultrapasse na semana que vem, que eu já tenho uma vivência, né, agendada para terça-feira de manhã. E é um tratamento de hérnia, já tentou tudo, esse paciente falou, ai tá, minha mulher falou para marcar Pilates, ouvi falar de vocês aí, tô indo. Né? Qual que é a primeira coisa que a gente vai treinar com ele? Linha do olhar. Antes de qualquer teste, qualquer coisa, é muito simples. É só pontuar e vir limpando isso. E a face desperta isso nas pessoas, né? Fala de churrasco com um cara que gosta de carne e cerveja, para ver se você não convence ele a fazer. É verdade. Convence, porque ele tem face na mão ali. Sabe, Né? essa história do olhar é super importante. Eu fiz um curso recente do Body Mind Movement e a gente treinou e experienciou de novo os reflexos, né, que a gente tem lá quando pequeno, sei lá, 1 mês de vida e tal. E o que eu senti no meu corpo é que quando a gente tentava estimular o reflexo e ele não acontecia, quando eu colocava o meu olhar intencionalmente, dava mais atenção para o meu olhar, o reflexo acontecia. Acontece. Então, eu comecei a perceber o quão importante é essa coisa do olhar e dos olhos para o movimento acontecer, né? É o estar presente. Exatamente. Né? E uma coisa que eu também me chamou a atenção, a gente tem muito a mania, a gente é física, a maior parte, de dar, por exemplo, você quer que o aluno faça uma flexão de tronco. Você coloca um estímulo na parte de trás, né? Para ele fletir, né? Tipo, para conduzir, né? Uhum. E eu experienciei lá nesse curso um outro tipo de estímulo, não pelas vértebras ou pelos músculos lá atrás, mas pelo tubo digestivo. Pela frente. Uhum. Gente, e olha só, tinha aluno que tinha dificuldade de fazer a flexão, e quando eu mudei o estímulo de lá para cá, o movimento aconteceu. Então, mais uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar atento para a nossa prática, né? Que existem outros lugares para a gente dar estímulo. Estímulo no tubo digestivo, e a gente está falando exatamente disso hoje. Fáscia bucofaríngea, que se liga lá com o mediastino com o coração. Então, uma dica, porque eu tenho conseguido bons resultados, principalmente com flexibilidade de coluna, com estímulos na região anterior, na parte mais visceral. Bem bacana, porque para mim isso é uma novidade para mim. Aí, ó, eu já tenho o tema de uma outra live para nós duas. Acabei de ter um insight aqui, porque um deriva do outro, né? Eles estão ali, né?
Sim. Pau a pau na embriologia. A gente podia falar mais para frente, quando as coisas estiverem mais assentadas, sobre a correlação de tubo digestório e sistema nervoso central. Afinal de contas, eles estão Sim, ali. ali, ó. Né? E como as Legal. nossas lives nunca são normais, aí a gente Sempre podia dar um nome bem engraçado. acho uma boa Vou ideia, pensar tá? para daqui a pouco. Daqui a pouco vem o nome, assim, porque eu gosto que a gente está conversando aleatoriamente, uma olha para outra e fala, vamos Uma hora fazer? aparece. Aí a Gente, gente e faz. sabe o que que eu lembrei agora? Que a gente também pode falar. Porque aqui, pessoal, a gente não combina nada, né, Thaís? Vai acontecendo, Não, né? Não não, ninguém tem manda pergunta para ninguém, é questionário, fácil. vai fluindo. A gente podia falar agora da relação do ritmo cardíaco com o sistema nervoso, Tá, né? vamos. Então, Uhum. esse é um assunto super em voga, tá na moda. Por quê? Porque doenças mentais, depressão, são coisas atuais e presentes na nossa vida. Então, o que as pesquisas apontam recentemente? Uma pessoa que tem, geralmente, depressão, algum transtorno, algum problema, alguma doença mental, ela tem uma interocepção ruim, né? Isso. Então, Uhum. eles pedem para a pessoa, vamos lá, vamos testar a sua interocepção. Vamos, então, você vai perceber os seus batimentos cardíacos. A pessoa, ela acha que ela está super afinada, que ela está conseguindo sentir os batimentos, mas depois eles foram mensurar, não é nada disso, Não tá né? sentindo nada. Então, interocepção pobre, a pessoa ela acha que ela consegue sentir os batimentos cardíacos, mas ela não está conseguindo, né? E tudo isso relacionado com doenças mentais. Isso. O que isso traz de importância para a gente em termos práticos? Trabalhar a interocepção, e a gente sabe que a face é o nosso maior órgão sensorial, é de extrema importância e hoje super utilizado até para guiar, nortear ou servir até como uma técnica de tratamento para quem tem doenças mentais. E eu ouvi semana passada uma palestra com a Karen Gertner que ela falou uma coisa muito refinada em relação à interocepção, que me fez pensar a respeito. Por exemplo, vamos supor que eu peça para um aluno fazer um movimento e ele tem medo, né? Então, não, Uhum. Ana, eu não quero fazer esse movimento porque eu tenho medo que vai doer minhas costas, né? E aí, a gente pede para ele examinar e rever como é que ele se sente. Então, uma percepção em cima de uma percepção. O que seria isso? Como ele se sente sabendo que ele tem medo de fazer um movimento. Então, é uma percepção em cima de uma outra percepção. Deu para entender? Ficou Uhum. Sim, claro? sim, Né? sim, sim. Então, isso é um refinamento ainda maior da interocepção. Porque Uhum. interocepção a gente sabe que tem emoções, sentimentos no meio, né? Então, eu faço esse movimento e não me traz uma coisa muito boa, me sinto angustiada. Tá, isso a gente já sabe. A gente já tem praticado muito isso. Agora vamos praticar uma outra coisa. Como é que você se sente sentindo assim? Então, Uhum. é um outro caminho. E eu fiz uma experiência hoje com essa história aí. O que eu fiz? Eu fui fazer o flutuar. Aqui em São Paulo tem essas cápsulas, tá? Que Sim. a gente Uhum. Do entra, float. Uhum. fica lá na água e flutua por 1 hora. Então, Sim. eu fui lá flutuar tal. Primeiro, você põe um negócio para tapar o ouvido para você não ouvir nenhum som. Você pode apagar tudo, fica um breu. E na hora que eu apaguei, eu fiquei meio assim me deu meio uma paura assim. Aí eu acendi uma Uhum. luzinha azul e aí eu fui aos poucos me percebendo. Na hora que era para soltar a cabeça, eu tava com medo de soltar a cabeça na hora de boiar, não sei por quê. E aí eu fiquei pensando assim, gente, solta o cabeção, o que é isso? Então aí eu comecei a verificar como é que eu tô me sentindo, sabendo que eu tô com medo de soltar minha cabeça aqui para boiar. Então é interessante Uhum. você fazer essa análise e a gente começar a afinar essa percepção, né? E essa história do flutuar lá foi muito interessante, porque a gente não tem estímulo visual, você apaga a luz,
não tem estímulo auditivo, não pode falar com ninguém. E a primeira coisa que eu pensei assim, gente, será que eu vou conseguir ficar 1 hora nessa cápsula fechada, boiando? Mas eu consegui. Eu pensei que eu fosse Muito sair ali, bem. mas eu consegui. E nessa hora eu comecei a ver como a gente começa a se perceber. E notavelmente, para mim, na minha experiência de hoje, o que ficou mais evidente foi como eu percebia o meu coração, os batimentos, como ele reverbera no corpo. Eu Então, o ia falar coração ficou disso muito agora. nítido ali. Eu ia falar disso agora. Interessante, né? Para você ver como tem. Eu não vou explicar com detalhes, porque isso leva muito tempo, tá? O Uhum. pessoal que está inscrito no Face Movimento vai ter tudo isso. A gente explica por que a cabeça é tão difícil de ser relaxada. Seja no float, na aula, numa sessão de osteopatia, aluno que baixa para colocar dedo da mão na ponta do dedo do pé e vai assim, tem um porquê, É. tá? Mas olha que legal. A tua maior percepção foi isso. Quando começaram a. Quando foi ótima, né? Hoje tá difícil. Mas vamos lá, vamos lá. Quando você começa a tirar alguns dos seus sentidos ou limitá-los, automaticamente o seu sistema nervoso autônomo simpático vai falar: opa, o que está acontecendo? Enquanto se está preocupado, vou soltar a cabeça, não vou soltar minha cabeça, o que vou fazer? Esse sistema de luta e fuga está lá em cima. Mas a partir do momento que você começou a estabilizar, basicamente o que tinha um movimento maior no seu corpo era o seu ritmo cardíaco, pois afinal de contas você estava flutuando, né? Então o braço não ia mexer com muita amplitude, perna não ia mexer com amplitude, mas por conta do ligamento pericárdico, né? Ele tá ali no diafragma e aqui no coração, né? Eles vão trabalhar num ritmo tão bonito que o teu medo estabiliza e passa. Existem linhas de pesquisa hoje que já comprovam pessoas que têm muito medo para qualquer coisa daí, tá? Fobias Uhum. acentuadas são mais propensas a terem pedra no rim. Olha! É. Por conta dessa linha, desse esquema mesmo, dessa descida de fáscia que a gente está conversando, chegou ali no diafragma, divide um pedaço da fáscia, divide não, né? Ramifica, essa palavra. Ramifica um pedaço para cada rim. Normalmente, ainda tem mais uma coisa ainda, é no rim direito. Entendi. E Que aí tem a legal! ver com coluna de pressão, né? E que os orientais ou os alemães, pessoal da linha do Dr. Hammer, coloca como se fosse o lado da razão e da emoção, o lado do medo, do desmedo, da proteção e do afago. E então essas coisas elas vão fazendo cada vez mais sentido quando a gente começa a estudar realmente sentimentos e fáscia. Durante muito tempo, isso foi completamente banalizado, né? Os franceses estudam muito isso, né? Os alemães ainda estão meio assim, apesar de que Robert Life vai estar agora em Los Angeles dando uma palestra sobre isso. São 3 dias intensivos. Só sobre né? intercepção, julho. Alguém falou que o rim tem ligação com a medicina chinesa. Também. O pessoal da acupuntura também trata isso. Algumas pessoas que trabalham comigo aqui em Curitiba, ou estão na pós comigo lá no Einstein, eu tenho aprendido muito com eles. Por conta disso, né? Dessa reverberação. Então, a raiva vai estar ligada ao fígado, se eu não me engano, a angústia vai estar relacionada ao pulmão, mas o medo é fractal, ele está no rim. E agora eu tenho estudado as colunas de pressão. Por que no rim e não, sei lá, na base pulmonar? Ou por que no rim e não no ombro? Né? Creio eu que seja pelo sistema de filtragem. Pode ser viagem minha, né? Mas os mecanismos de remédio funcionam dessa forma, né? Mecanismo de primeira passagem vai degradar no fígado, mecanismo de segunda passagem degrada no rim, né? Tem que ir embora, é um lugar que lida com muita sujeira, né? E vai graduar. Então, isso normalmente seria um depósito
eu imagino que o rim seja por conta disso, né? Um depósito de sais, onde a diferença de potencial, ali agora é coisa da Harvard, né? Seja mais acentuada. Por isso pega mais o rim de um lado do que do outro. Do que do Né? outro. Afinal de contas, nós temos pulmões diferentes, a cúpula diafragmática também é diferente, né? O que a linha profunda anterior explica, né? Uhum. E a própria E, embriologia, porque isso é maravilhoso. Se você for pegar já na terceira semana, né, um coração formado já com ritmo cardíaco, é muita coisa, gente. É uma complexidade muito grande. Um negocinho que dá um feijão. uhum, é E ainda verdade. há quem acha que a gente não é milagre. Eu queria dar uma dica para vocês de que eu adoro experimentar as coisas de fáscia. E eu fui experimentar a fasciaterapia, tá? Eu queria dar uma dica para vocês. Essa fasciaterapia, depois vocês vão lá e pesquisem. Ela foi criada por um francês chamado Danny Bois, tá? E ela é uma terapia que tem vertente manual, também tem de movimento, mas tem um link muito grande com emoção, interocepção e meditação. Então, fica aí de lição de casa. Olha aí, ó, professora, lição de casa. Dá uma Procurar. olhada. Ainda mais porque eu tô vendo aqui, ó, que o pessoal aqui é super empolgado com fáscia, né? É um universo vasto. Cada vez mais que a gente estuda, tem mais coisas interessantes, surgem mais, sei lá, novidades. Então, dá uma olhada. Fáscia terapia Danny Bois. Tem um monte de vídeo dele no Google, acho que vale super a pena. Gente, tá, vamos abrir aqui para as perguntas. Vamos. Porque pessoal, às 10 horas, 10h15 eu viro a bola. Tem que estar no berço para dormir. O Luiz já tá me esperando. Você não faz ideia da cara que ele tá olhando aqui pra mim. Tipo, você não vai parar de trabalhar? Mas, ó, olha só, antes da gente fechar, Thaís, a gente vai fazer a dança do coração, que eu aprendi com Gil Hadley, tá? E a gente vai fazer lá no Move for Glue. Você tem que prometer para mim que a gente vai fazer no Move for Glue na sua aula. Fechado. Vamos só ver aqui, ó, o que tem de pergunta. Vamos lá. Ai, eu não tô... Aqui, faça a terapia, Danny Bois. Vou colocar aqui, ó. Escreve Bois, tá? Isso, Bois. O pessoal perguntou onde fazia o floating, onde fazia... O float é flutuar aqui em São Paulo, mas também tem Campinas com a Tem Lu Campinas Grosso. também. Campinas com a Lu Grosso. Da Lu. Aqui. Lu Grosso. Tá. Também investiguem, eu falei aí de uma coisa importante que é Body Mind Movement. Investiga essas coisas do Body Mind Movement, que também vale a pena. E a parte mais importante da live de hoje, compra o Faça em Movimento comigo e compra o Move Your Glue, que tá barateza demais e a gente entrega tanto conteúdo que deveria cobrar 5 vezes mais pelo curso. É verdade, olha só quanto conteúdo. Vamos fazer um resumo aqui, gente. Resumo prático para vocês, tá? Fazer um resumão aí. Bom, o que tudo isso importou para a nossa prática? Número 1, atentos para a posição da cabeça e do olhar, né? Lembrando que a cabeça tem total conexão com o seu coração, tá? Outra coisa, busque outros tipos de estímulos se você não está conseguindo um movimento. Então, que tal estimular tubo digestivo, a região das vísceras, né? Que mais? Me ajuda aí, Thaís. Lembrar que quando a gente trabalha um movimento, você dá um comando verbal refinado de onde você quer que o movimento se inicie, né? Isso. Para onde ele vai. E faça o seu aluno sentir isso. Que mais que a gente pode resumir hoje aqui? Não, o pessoal tá pedindo indicação aqui, ó. Indicação de livro de embriologia. Blashmit, depois eu posto, deve ter já na minha timeline lá, mas eu posto de novo e te mando. Sim, Blashmit só tem inglês, né? Que alegria, que encontro lindo, questões filosóficas, só no sentir. A gente precisa trabalhar tudo, né? Sentir, analisar.
compreender para depois poder colocar em prática. Problemas de válvula do coração podem estar relacionados com a densificação da fáscia? Depende do problema da válvula. Se for, por exemplo, um prolapso da mitral, ele é muito mais mecânico do que da fáscia. Ela até pode estar densificada em volta da válvula, mas ele é muito mais uma DDP, uma diferença de potencial elétrico do ventrículo esquerdo, né? Para conseguir fazer com que esse movimento do sangue suba, do que qualquer outra coisa. Não dá para dizer, na verdade, né? Se necessariamente está na fáscia, não sei lhe dizer. Precisaria saber, tipo, fazer, sei lá, a pessoa. Nem se ela tivesse infartado, se fosse infarto ou choque cardiogênico que morre, né? Um pedaço do ventrículo esquerdo não daria para saber. Só com eletrocardiograma, para a gente poder tipo, colocar isso de uma forma mais precisa. E ainda, além do eletrocardiograma, eu ainda pediria um ultrassom já de imediato para ver como que essas fibras estavam trabalhando, tá? Então, vou ficar devendo um mais completo. Estúdio Corpo Campinas falou uma coisa super legal. Eu estava pensando sobre essa questão que você colocou aqui, do sentir. E o que eu recomendo, assim, por experiência própria, primeiro faz o seu aluno sentir, para depois ele entender o que está acontecendo. Faça essa experiência. Eu faço essa experiência comigo mesma. Eu já li vários artigos sobre flutuar, mas antes de ler os artigos, eu falei assim, não, antes de ler, eu vou lá, vou ter experiência, vou lá testar. Vou ver o que eu senti, eu faço esse exercício, e depois eu vou ler. Porque senão a gente vai também meio já, como fala, com tendências, achar... Vai com tendência mesmo, é bem isso. Para encerrar... perdão. E com o aluno, gente, para ensinar a fáscia, a maneira mais fácil primeiro faz ele sentir, depois você explica. É muito mais fácil, não é, Thaís? Meio caminho andado. E a última, para encerrar agora as perguntas, a Mônica, que é nossa amiga, mandou: a sensação de pressão no peito da angústia também vem dessa alteração de pressão? Fala pra... Mônica, isso vai ficar para a segunda live. Vem, tá? Cola na gente que vai ter mais conteúdo. Aninha, preciso encerrar, que eu já tô aqui com o nariz que é uma bica. Obrigada novamente por ter topado fazer parte desse projeto. E eu preciso agradecer, na verdade, na frente de todo mundo, a oportunidade que você me deu. Primeiro que você me chamou para fazer uma palestra em São Paulo, que foi super legal sobre embriologia. E aquilo ali mudou minha vida mesmo. Foi muito, muito, muito legal. Assim, para minha vida pessoal, para minha prática profissional. E a segunda foi ter acreditado no projeto do Fase Movimento, quando eu falei para você a respeito das técnicas de embriologias que são usadas, e ter me convidado para fazer parte do time do ano passado com o webinário e desse ano com a prática. Eu sempre te agradeço, às vezes eu chego a ser até chata por conta disso, mas é porque eu acho que quando as pessoas abrem portas e abrem a sua casa para a gente, o mínimo que a gente pode fazer é dizer muito, muito, muito obrigada. Imagina, é um prazer, eu fico super feliz a gente poder compartilhar junto. Você é uma pessoa que agrega também muito para mim, Thaís. Então, tamo juntas. E na segunda live vai ter a dancinha, vai ficar para a próxima. Isso, porque hoje eu tô de calça de pijama, porque você me avisou que ia ter dança. Beijo, gente.